É, já é Fórum verdade. Mídias de hoje, 26 de agosto de 2025. Eu começo com essa imagem aqui do quadro do Pedro Américo, é uma charge do Jaguar, que ele trocou a frase independência ou morte por eu quero Mocotó. Eu quero Mocotó porque, na época, tinha uma música do Jorge Benjor, eu quero Mocotó, eu quero Mocotó, Mocotó, milanesa. E essa música fez um sucesso. Era o Erlon Chaves com a Banda Veneno, o maestro Erlon Chaves, um negro lindo que balançou o coração das mulheres e esculhambou com o preconceito racial. Ele se apresentou no festival cantando essa música e na final ele ia lá e ele levou um monte de louras bonitas que ficavam em volta dele. Aquilo foi uma loucura. Inclusive, dizem que tinha a mulher de um general lá da ditadura no evento. Sei que se foi a mulher da ditadura ou se não foi a mulher do general lá, eu sei é que, por causa do Eu Quero Mocotó do Jaguar, que infelizmente nos deixou agora, há pouco tempo, anteontem, né? Se não, a partir daí, toda a redação do Pasquim ficou em cana por 2 meses. Jaguar, o Sérgio Cabral, o Enfio, o Paulo Francis, Ziraldo, todo mundo em cana, porque era a ditadura militar, que esse pessoal que, da família Bolsonaro tanto venera, e hoje fala em ditadura porque não permitem a liberdade. Na ditadura que não havia liberdade de nada, até vocês fazer um cartoon desse, Eu Quero Mocotó, botou a equipe do Pasquim toda na cadeia. Aqui o Erlon Chaves com o pessoal da Banda Veneno, que fizeram um sucesso estrondoso com a música Eu Quero Mocotó. Agora, eu estava falando da ditadura, para vir a esse assunto tinha que prestar uma homenagem ao grande, gigantesco Jaguar e falar dessa figura aqui, que ele já está com a tornozeleira em casa, ainda na beira da piscina, aí em Brasília, mas na terça-feira que vem começa a fase final do julgamento dele, que deve botá-lo na cadeia por um bom tempo, provavelmente, né, pelo resto da vida, porque além da cadeia por esses crimes de agora, tem outros que estão por vir por aí. A gente não pode se esquecer de todos os crimes cometidos por ele durante a Covid. São mais de 15 crimes elencados na CPI da Covid, que também ele vai ter que responder. Sem contar as joias que ele larapiou ou tentou larapiar. Não é? Tem mais coisas aí do Bolsonaro para julgar. Quando ele entrar na cadeia, ele não sai mais de lá. Aqui esse resumo genial da Laerte sobre quem é o Bolsonaro. Aqui era para quem não está vendo, está só ouvindo, é uma charge em que mostra a pessoa com a faixa presidencial jogando como se estivesse tirando de uma sacola as coisas e jogando. E o que ele joga, as migalhas que ele joga, na verdade, são caveiras, ossos, esqueletos. É isso, morte, é um espalhador de morte, é isso que ele é. Uma pessoa nefasta, uma pessoa sem empatia por ninguém, e que finalmente vai pagar pelos seus crimes após cometê-los há quase 40 anos na vida pública brasileira. Aqui
O primeiro de que se tem notícia, quando ele ficou conhecido do Brasil, quando ele pretendia explodir bombas em quartéis, quando ele era militar, acabou caindo para cima, foi convidado a sair e virou capitão do Exército. Aqui ele já deputado, quando estavam procurando resquício dos desaparecidos na ossada em Perus, em São Paulo, e ele botou na porta do gabinete dele: desaparecidos do Araguaia, quem procura osso é cachorro, canalha. O erro da ditadura foi torturar e não matar. Olha só. Em 1999, Bolsonaro disse que daria golpe no primeiro dia. Logo ele, que hoje diz que nunca pensou em dar golpe, que era tudo dentro da lei, não é? Bolsonaro defende tortura para quem ficar em silêncio na CPI. Curioso, não é? Dizem que ele está tendo um julgamento por uma ditadura, mas ele até hoje não disse que foi torturado, que pegaram ele, deram umas boas porradas nele para ele contar a verdade sobre a participação dele. Não houve nada disso. Houve uma investigação normal e ele está sendo julgado com direito a advogado de defesa, inclusive com ampla cobertura da mídia, que, para fustigar o governo Lula, fica no seu jornalismo declaratório dando voz ao Bolsonaro e aos seus advogados o tempo inteiro, mentindo de que não houve golpe, que não houve nada disso. O sujeito só imprimiu várias cópias de um plano para assassinar o Lula e tudo, e foi em seguida para uma reunião com o Bolsonaro. Foi tudo uma coincidência. Eu li hoje o almirante Garnier dizendo que aquelas coisas que estão acusando ele é tudo coincidência. Foi coincidência, não teve nada daquilo, foram apenas coincidências. Pois é, coincidentemente, eles estão batendo contra a lei e, coincidentemente, vão ser condenados. Né? Aqui, para você ver como é que a impunidade desse camarada é tão grande que até talvez o político que teve mais poder no Congresso brasileiro, o Antônio Carlos Magalhães, senador pela Bahia, pediu a cassação do Bolsonaro e não conseguiu. Porque existem muitos Bolsonaros. Hoje em dia a gente sabe disso, quer dizer, eu e outros já desconfiávamos disso, ou tínhamos certeza. Mas, hoje em dia, a grande parte da população ficou sabendo que existem muitos Bolsonaros. Muitos deles estavam escondidinhos, e puderam mostrar quem eram durante o governo dele. Aqui, ele citando o Ustra no voto do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Atrás dele, o traíra, que está hoje em dia lá fora, conspirando contra o Brasil. E se alguém voltar a fita desse voto do Bolsonaro, vai ver que era o Eduardo que ficava atrás soprando o voto para ele. O Eduardo sopra o voto para ele, porque nem a capacidade de formular a frase completa ele tinha. Aqui, o comportamento... Peguei apenas alguns lances dele, rapidamente, de quem vai a julgamento já a partir da terça-feira, da semana que vem. Chega de frescura, de mimimi, vão ficar chorando até quando? Logo ele, o mimizento de hoje, falando das pessoas morrendo na Covid. Aqui, ele rindo e com cloroquina na mão, mostrando para as pessoas uma coisa inútil que só levou à morte milhares de pessoas. Aqui, ele e os filhos que hoje falam em direitos humanos, que não está tendo aqui, é um tweet fixado do Carlos Bolsonaro, aqui, dica para a redação do Enem quando o Bolsonaro for eleito presidente em 2018. Direitos humanos, esterco da vagabundagem.
E aqui está o Bolsonaro segurando a camiseta com isso escrito: esterco da vagabundagem. E hoje eles aí, direitos humanos, as pessoas desejam a morte do papai, as pessoas não têm pena do meu papai. Bom, a partir de terça que vem, essa turma aqui, a primeira turma do STF, o ministro Zanin, o ministro Flávio Dino, o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, a ministra Carmen Lúcia e o ministro Fux vão ter a responsabilidade de fazer justiça. Justiça, só o que a gente quer, que seja feita justiça, coisa que com Bolsonaro não foi feita durante todo esse tempo. A impunidade, a certeza de que nunca lhe aconteceria nada, fez ele chegar a pensar num golpe de Estado onde seriam mortos o presidente e o vice eleitos pelo voto popular e o presidente do TSE, que atestou a lisura da votação. Muita gente gostaria de estar aqui hoje e ter a oportunidade de assistir a esse julgamento, mas infelizmente não vai poder, em grande parte, por culpa de Jair Bolsonaro. Por exemplo, o ator Tarcísio Meira, o compositor e sambista Nelson Sargento, o artista gráfico Daniel Azulay, a atriz Nissete Bruno, o escritor Sérgio Santiago, o cantor Aguinaldo Timóteo, o genial compositor Aldir Blanc, o ator, criador, diretor, redator, humorista Paulo Gustavo, todos eles mortos pela incúria de Bolsonaro durante a pandemia. Aqui, covas abertas durante a época da pandemia, corpos sendo enterrados em vala única para todo mundo, para poder enterrar rápido. Houve época que tem gente que esquece. Houve época que estava morrendo 5 mil por dia no Brasil. Por dia. 5 mil pessoas. E você não podia, nem seu parente era internado no hospital, ficava um tempo e morria, e durante esse tempo você não podia visitá-lo, e depois você não podia nem chegar junto no enterro. O enterro era à distância, você chorava assim, à distância. E o Bolsonaro rindo, imitando as pessoas, sufocando, falando, deixa de mimimi. Ele, o corpo dele, a Covid-19 está marcado na silhueta dele para sempre. Aqui, os corpos dos mortos. A memória não morrerá. E eu vou encerrar, como já fiz uma outra vez, com um trecho de um poema do Pablo Neruda, que diz muito do sentimento de todos nós em relação a Jair Bolsonaro. Por estes mortos, nossos mortos, peço castigo. Para os que salpicaram a pátria de sangue, peço castigo. Para o verdugo que ordenou esta morte, peço castigo. Para o traidor que ascendeu sobre o crime, peço castigo. Para o que deu a ordem de agonia, peço castigo. Para os que defenderam este crime, peço castigo. Não quero que me deem a mão empapada de nosso sangue, peço castigo. Não vos quero como embaixadores, tampouco em casa tranquilos. Quero ver-vos aqui julgados, nesta praça, neste lugar. Quero castigo. A partir da semana que vem, daqui a uma semana, finalmente podemos ter justiça no Brasil em relação a Jair Bolsonaro e a quadrilha golpista